Vocês estão vendo a imagem de Paulo? Se alguém não estiver vendo, por favor, abre o microfone e avisa, tá bom? Vamos ver também o que nós temos aqui no bate-papo, já tudo certinho aqui. Não está aparecendo bate-papo. Interessante. Uhum. Então eu clico nele, mas ele não aparece. Pode ser que você tenha jogado por cartelinho por segundo. Não, isso não. Pessoal, espera um pouquinho só que eu estou querendo ver onde está o bate-papo aqui, viu? Não. Eu vou começar depois, eu vejo isso. Pessoal, vamos lá. Essa palavra de Paulo, né? Que está na primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Sem amor eu nada seria. Essa epístola aqui, ela fala no capítulo 13. Se você olhar o capítulo 12, ele está falando da mediunidade, ele está falando dos dons. Se você olhar o capítulo 14, ele está falando dos dons, da mediunidade. Então, o capítulo 13, aquela poesia toda que todos nós conhecemos, é dirigida aos médiuns. Ele fala da mediunidade. E a gente vai ver como isso é importante, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não tiver caridade, eu nada seria. Ok? Dúvidas? A gente falou na última aula, nós falamos um pouco sobre... Nós estamos no meio do assunto sobre a propriedade da absorção. E aí, na terça-feira passada, a gente conversou com os nossos amigos do trabalho mediúnico da terça. O assunto, a gente faz o evangelho toda terça, né, via online mesmo, e a gente está estudando um livro. E caiu nesse assunto aí das comunicações, das perguntas que foram faladas, e os médios estavam comentando das passividades que eles dão para os suicidas, e a gente comentava que não são iguais. A gente tem aquela passividade, como foi mostrado na aula passada, que é um choque anímico poderoso, onde o médium se sente muito mal, mas tem também aquelas passividades onde os nossos irmãos suicidas já esgotaram seus fluidos, tá ok? Ou já estão há muito tempo no plano espiritual. E a gente vai vendo aqui no capítulo 5 do Suicidas, que ele comenta sobre isso. Esse estado é comum nos suicidas, porque vermes corroer no corpo, ainda que nem sempre se apresente em idênticas condições, variando de duração e intensidade, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A gente vai ver que não existem dois médiuns iguais, não existem duas comunicações iguais. Elas podem ter as mesmas características, mas não são iguais, porque as pessoas não são iguais, os espíritos não são iguais, não são os mesmos. A gente pode até classificar em tipos, mas elas sempre vão trazer suas particularidades, suas necessidades individuais, tá ok? Isso eu acho que é muito importante, porque senão alguém dá uma comunicação de suicida, desculpe, vai achar que toda comunicação de suicida é como aquela que a Ivone Pereira narrou. Muitas são, mas não são todas. É importante deixar isso claro, tá bom? Ainda no livro... Gente, tem alguém com o microfone aberto aí. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, para um pouquinho. No livro... fecha o microfone. No livro 3 da Libertação, tem o capítulo A Luta Prossegue. E aí, qual é a questão que tem ali? Os médiuns, terminando o trabalho, os médiuns são levados em desdobramento para a continuação do trabalho. Então, o médium é colocado lá a trabalho e são trazidos espíritos que se acoplam ao perispírito do médium encarnado. Espera um pouquinho, estamos então no plano espiritual
E mesmo assim, os espíritos são levados lá no plano espiritual e são colocados como médium. Sim, isso acontece. E nesse livro aqui, onde ele tem vários capítulos que isso acontece, eu selecionei um aqui, A Luta Prossegue. Esse livro 3 da Libertação, do Filomeno de Miranda, é estudado no Mediúnico 2, aqui no GEMB. E por que não se realiza o diálogo espírito a espírito, necessitando-se do médium? Qual é a pergunta que é feita? Por que os espíritos superiores não pegam o espírito necessitado e não conversam eles diretamente sem auxílio do médium? E olha, tem a resposta aqui. Porque a incorporação, ou seja, a psicofonia, em face da imantação magnética de ambos os perispíritos, impede o paciente de fugir ao esclarecimento, nele produzindo uma forma de controle, que não pode evitar com facilidade. Então, mesmo lá no plano espiritual, quando eles colocam o espírito, que vai dar o espírito necessitado, que vai dar a comunicação, no perispírito do médium encarnado, o médium encarnado continua possibilitado de fazer o controle. Então, uma vez que o médium ele é evangelizado, ele tem uma conduta moral muito boa, ele tem uma força moral, ele tem uma força moral que o faz controlar o espírito pela força moral que ele tem. Então, ele exerce uma força de controle sobre o espírito. E veja, o perispírito dele, mesmo ele estando desdobrado, tem fluido vital, que é alguma coisa que o espírito necessitado vai precisar. Aproximou-se de Dona Armênia, que era uma trabalhadora desse livro, e eles aproximam um espírito que tinha todas as feições de um demônio. E ele era um líder ali de alguns espíritos, talvez algumas centenas de espíritos. E aí, o que eles fazem? Ele aproxima lá no plano espiritual esse espírito na médium, até que houvesse uma quase justa posição. No plano espiritual, eles colocam um espírito no outro. O perispírito do espírito no perispírito da médium. E é o que ele comenta aqui, uma quase justa posição. O da médium vibrava com suaves irradiações violáceas claras, enquanto do espírito realizava uma energia densa. Nós vamos conversar sobre isso também, lá para frente. Escura, quase pastosa, que diminuía o tom das ondas que absorvia e que pareciam diluir-lhe a espessura. A vibração grosseira, assumindo as características convencionais do ser infernal, aproximando-se do médium em transe, o Dr. Carneiro. O Dr. Carneiro é um espírito superior, tá ok? E ele chega lá para ele fazer a doutrinação. Quem vai fazer a doutrinação é esse espírito. E depois dele conversar com o espírito, ele começa a aplicar passes longitudinais, depois circulares, no sentido oposto ao movimento dos ponteiros do relógio. Ele começa a trabalhar uma contra-hipnose naquele espírito que estava ali. Suas mãos desprendiam anéis luminosos e, pouco a pouco, romperam-se as construções que o ocultavam. O que aconteceu? Aquele espírito que se imaginava, ele também imaginava que ele era o verdadeiro demônio. Ele começa a tirar essa hipnose que tinham feito nele. Aí o manto rubro, a cauda, os demais adereços, tudo caiu. Tudo se dissolveu. Surgiu ali um espírito coberto de feridas, purulentas, nauseantes, alquebrado, seminu, trôpego, o rosto deformado pela anseníase. Então, aquele espírito que amedrontava tantos, liderava tantos, tão temido, ele estava totalmente deformado. Inspirava compaixão. Né? E o perispírito da médium, mas o controle contra a hipnose que o espírito fez, tudo isso possibilitou que ele voltasse à forma humana. Encerrando aqui esse estudo dessa propriedade de absorção. Né? Lembrando como a gente começou o estudo, né? Que de Jesus tinha o maior fluido, né? Pois de mim saiu virtude. Dúvidas, pessoal? Alguma coisinha? Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui o bate-papo aqui.
Eu consigo tirar o bate-papo para a gente falar, para eu ver o bate-papo. Gente, eu não estou conseguindo olhar o bate-papo. Quem quiser falar alguma coisa, abre o microfone e pergunta, tá bom? Não estou conseguindo aqui isolar o bate-papo para eu conseguir ler. Alguém quer falar alguma coisa? Costa, Diga. você prefere que eu vá lendo para você as questões para não tumultuar muito? Você consegue ler aí, Consigo. Kátia? Consegue? Acho que sim. Vou procurar aqui. Peraí. Deixa eu só... Um bate-papo, porque no meu aqui eu não estou conseguindo isolar. Tá. O Igor colocou assim: então o médium encarnado também dá passividade no mundo espiritual? Sim, é muito normal, depois do trabalho mediúnico, ele tem uma continuação no plano espiritual. Isso é toda vez, viu? É raras vezes que isso não acontece. Então, acabou o trabalho mediúnico, 10 horas, o pessoal vai para casa, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, estou de volta no centro. E olha, muitas vezes, outros dias da semana também. Mas no dia, na noite do trabalho, é certeza. Com uma continuação do trabalho. E a Agnes colocou: na foto do desenho haviam 2 espíritos? Na foto do desenho, a qual havia, tem esse espírito aqui, tem esses 2 espíritos aqui que estão sendo doutrinados, estão dando passividade, tem esse espírito aqui, esses daqui de trás também são espíritos, e esses daqui que estão apontando também são espíritos. Tem aqui 3, 6, 8 espíritos. Está nesse desenho. É, só isso. Ok? Vamos lá, ela então. colocou também. Peraí, a Agnes colocou: então 2 estavam sendo doutrinados? 2 estavam sendo doutrinados. Estavam dando passividade ali e tinham espíritos e doutrinadores agindo. Tá bom? Só isso. Gente, então nessas propriedades todas que nós vamos ver, a absorção já foi. Só falta essas outras aqui, tá? Vamos ver o que a gente consegue. Assimilação. Vamos falar sobre assimilação. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Jesus. Tá ok? Olha Jesus falando da mediunidade aqui, né? Em meu nome, quando a gente fala expulsarão os demônios, está falando da doutrinação. Não é expulsar, né? O demônio é o que nós somos, né? Expulsar o demônio de nós não significa expulsar-nos, mas expulsar a maldade de nós. E falarão novas línguas, né? No livro dos médiuns, no item 236, ele fala sobre assimilação. O que a gente precisa entender? A gente tem aqui o espírito. Então, nesse desenho, você tem o espírito, o perispírito, e você tem essa comunicação que se dá via perispírito. Tá ok? Às vezes passando pelo espírito e voltando para o corpo físico. Observa. O espírito tem um perispírito, ele se comunica pelo perispírito. Às vezes, não é sempre, volta para o espírito e volta para o perispírito e vai para o corpo físico. Mas nem sempre é assim. E isso se dá através do pensamento. Vamos ver a situação onde funciona assim. Sem médium, nada de comunicações tangíveis. Para um espírito poder atuar no mundo físico, ele precisa de um médium, ele precisa de alguém que esteja no mundo físico. Um espírito ele não consegue atuar no mundo físico se não tiver os fluidos mediúnicos. Sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, claras, físicas, escritas, nem de qualquer espécie que seja. Semelhantes agem com semelhantes. Vosso perispírito, o nosso, né, do encarnado, e o nosso, do espírito, são auridos no mesmo meio. São de uma natureza idêntica, semelhantes. Possuem a propriedade de assimilação, mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos encarnados, nos colocarmos muito pronta e muito facilmente em relação.
É disso que ele está falando. Esses espíritos aqui conseguem manter um contato com esses médiuns aqui. Observe esse quadro. Essa é a médium. Esse daqui é uma médium. Quando esse espírito vem dar uma comunicação, olha o que acontece com o perispírito dela. Há uma expansão. Uma expansão, ela se afasta. E uma comunicação de perispírito para perispírito, mas passando pelo cérebro dela. O que é particular aos médiuns, o que é da essência mesmo da individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular. Essa é o que ele chama aqui essa força de expansão. Ela sai do corpo dela, ela se expande em relação ao perispírito dela, que anula neles toda a refratariedade. Quando ela faz nisso, o corpo físico dela permite, anula a refratariedade, a comunicação. Estabelece entre ele e nós, entre ela e o espírito, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maioria daqueles que não são médiuns. Então, quem não tem essa mediunidade ostensiva, não tem essa capacidade de expandir-se, ok? Que os médiuns têm. Os médiuns ostensivos, sabendo que todos nós somos médiuns. No domínio da mediunidade, no capítulo 6 e 8, né? Não é 6 a 8, o capítulo 7 nós vamos estudar lá na frente, não vamos estudar agora, não. 6 e 8, ele fala desse nosso irmão aqui, do Libório. O Libório é um irmão necessitado, ele desencarnou, e ele desencarnou assim, sem querer, rapidamente, e ele tinha paixão pela noiva dele. E ele se liga à noiva. E a noiva também chorava por ele. Então, ele se liga à noiva e passa a vampirizar a noiva. Veja, é uma obsessão, não por ódio, não por vingança. Ele tinha paixão por ela. É por ignorância mesmo. E ela paixão por ele, amor por ele. Então, eles se ligam e ele passa a se alimentar dela. Olha a propriedade de absorção. E ela também passa a receber a influência dele. Ele enxergava pelos olhos dela, se alimentava pela alimentação dela, e os pensamentos eram dos dois. Ele até se expressava pela boca dela. Isso, gente, durante 5 anos. Foram 5 anos. Isso é no Domínio da Mediunidade, capítulo 6. Tá ok? E ele, quando ele vem para o trabalho mediúnico, o que aconteceu? Ela foi na casa espírita pedir ajuda. Quando ela foi na casa espírita pedir ajuda, o que eles fizeram? Na hora do passe, desligaram o Libório dela, ok? E aí levaram-no para o trabalho mediúnico. E ele não viu o que estava acontecendo. Ele não percebeu que ele estava desligado, ele não percebia que esses espíritos estavam levando, ele não conseguia ter nenhuma visão do mundo espiritual. Ele era incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, impelido por forças que não conseguia identificar. Ele desencarnou com o pensamento novelado da paixão por irmã nossa, essa história que eu contei. Hoje, torturado e enfermo, que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas. Passou a vampirizar-lhe o corpo. Ele vampirizava, ele se alimentava dela, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar. Nela encontrou um novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca. Somos constrangidos, ela foi procurar ajuda, somos constrangidos a duplo socorro. Tem que socorrer a mulher e tem que socorrer ele também. Para que se cure das fobias. Olha as fobias. O fato dele estar no plano espiritual, ele via coisas que ela não via. E ele se assustava com o que ele via. Ele criava uma fobia nela, uma mania de perseguição e tudo que traz em cima disso. Para que se cure das fobias que presentemente a assaltam como reflexo da mente dele. Ele via coisa do mundo espiritual que ele não entendia, ele tinha medo e passava isso para ela. E ela tinha essas fobias todas aí. E se vê apavorado diante das realidades do espírito. Então ele via uma série de coisas que ele não compreendia e passava esse medo para ela. É necessário o afastamento dos fluidos que a envolvem, assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era,
reclama limpeza em favor do reajuste. Então, é necessário tirar os fluidos dela, né? Os fluidos dele que estão nela. Quando a gente vê essa frase, a gente volta para Kardec, na Gênesis, no capítulo 14, item 18. Olha o que Kardec fala. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Kardec toca exatamente no mesmo ponto. Era necessário afastar aquele espírito para que os fluidos dele se afastem da pessoa que está sendo obsedada. Ok? Agora, ele precisa se modificar, ele precisa crescer. E ela também. Ela tem que parar de chamá-lo, por exemplo. E a gente vai ver no decorrer desse livro, que a gente talvez tenha oportunidade de falar, que ela continua chamando por ele. Continua buscando a ele. Ela foi buscar ajuda na casa espírita, a ajuda significava afastá-lo, e ela continua buscando por ele, continua chamando o obsessor. É muito comum isso, a gente vê na casa espírita. Tenta se afastar o espírito, mas o espírito reclama que o obsedado fica chamando por ele. Por isso a importância da palestra, da pessoa mudar a forma de pensar, mudar os pensamentos. Tá ok? Localizar o sofredor ao lado da dona Eugênia. Então, pegaram esse nosso irmão aqui e colocou ao lado da médium. Notamos que Eugênia, a alma, ela se afastou do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros. Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, o qual se justapunha. Olha como ficou o processo. Você tem aqui os espíritos superiores, controlando o espírito, e outro cuidando da médium. Então, os espíritos superiores estão cuidando aqui de toda a situação. Ok? Eles fazem a ligação. Qualquer coisa que ele queira falar e ela for falar, antes vai passar pelo crivo da razão dela. Então, ele está aqui querendo dar murro na mesa, olha a mão dela como está também. Mas se ele der um murro na mesa e ela quiser dar um murro na mesa, ela é responsável por tudo que ela fizer. Como é uma psicofonia consciente, ela sabe de antemão o que ele quer falar, o que ele quer dizer, o que ele quer fazer. Então, a médium, por ser um espírito evangelizado, é superior a ele. E, portanto, o superior tem controle sobre o inferior. Então, ela tem total controle sobre o espírito que está dando comunicação. Ela tem total controle. E se alguma coisa falhar, esses espíritos aqui entram em ação. Mas ela tem total controle sobre a situação. Ela só vai falar o que... Se ele falar um palavrão aqui, ela não fala. Se ele resolver falar mentiras, ela vai saber que é mentira. E não vai falar. E se ela achar que é o momento dele escutar, em vez de falar, ela se cala. Ela não deixa ele falar para que o doutrinador possa falar. Então, ela tem todo o controle da situação. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. É o fenômeno da psicofonia consciente, o trabalho dos médiuns falantes. O hóspede enfermo permanece controlado por ela, a quem se irmana pela corrente nervosa. Veja, muito importante esse ponto, hein? Se irmana pela corrente nervosa. Nem todos os casos são assim. Através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentaliza e pretenda dizer. Apropriando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio. Olha que interessante. Ele estava vampirizando a ex-noiva. Ele não conseguia ouvir, raciocinar com equilíbrio quando ele estava com ela, por ela não ser uma média equilibrada. Quando ele se justapõe, quando ele vai dar a psicofonia através da Eugênia, ele consegue pensar com equilíbrio. Olha a diferença de vibratória. Olha já o benefício que ele está tendo do contato. Já começa um processo de absorção e as dores, toda a aflição que ele tem, começa a se acalmar. Ele já começa a sentir da médium o amor que ela tem. E isso começa a acalmá-lo também. Não é de imediato, mas à medida que a comunicação vai demorando 1, 2, 3 minutos, ele já começa a sentir essas vibrações de calma. Já começa a haver uma troca fluídica entre eles, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme
as rédeas da própria vontade. Porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. O primeiro socorrista é o médium que o recebe. Então, num trabalho mediúnico, o primeiro socorrista é o médium. Então, há necessidade de ter um médium equilibrado, evangelizado, consciente do que está fazendo, e controle o espírito, tanto no trabalho mediúnico quanto no trabalho fora do corpo físico, como a gente viu antes. Então, o primeiro socorrista é o médium. A partir do momento que o médium é evangelizado, está vendo a comunicação e senta ali um doutrinador, começa ali o socorro perfeito. Mas o primeiro socorrista é o médium. Ok? É o médium que tem que ter um total controle sobre esse irmão aqui. Ele quer ir embora? Não vai. Não vai. Ele vai embora na hora correta. Quer falar uma palavrão? Não fala. Quer dar murro na mesa, quer agredir o doutrinador, quer quebrar as coisas? Não vai fazer. Ele quer se mexer, quer levantar? Não vai levantar. Ele quer sair correndo? Não vai sair correndo. A médium tem total controle sobre ele. Murro na mesa, palavrão, falar alto, nada disso. Vai falar baixo, ok? Para não atrapalhar as outras doutrinações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Dúvidas? Kátia, tem alguma dúvida aí, Kátia? Por favor. Tem sim, só um minutinho que eu tenho que abrir aqui, peraí. Costa, é assim que se dá a telepatia? Pergunta da Ana Lúcia. A gente está falando de psicofonia, né? A telepatia é uma coisa um pouquinho mais complicada, viu? É um pouquinho mais complicada e diversa disso, né? Nós estamos falando do trabalho mediúnico da psicofonia. A telepatia envolve aí uma outras situações, que a gente pode até, de repente, falar um pouco mais. Mas aqui nós estamos falando da psicofonia, o que acontece no trabalho mediúnico. Okay? Nos trabalhos mediúnicos, em qualquer caso espírita, a psicofonia se dá dessa forma. Tá bom? A telepatia, acho que dá para frente e deve falar alguma coisa a respeito dela. Senão, depois, você me manda um e-mail e a gente conversa a respeito disso. Tá bom? A Dice levantou a mão. Ela colocou alguma pergunta aí? Ainda não. O Igor perguntou, expansão de poucos centímetros? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Nós vamos ver um caso agora onde o espírito sai completamente do corpo. Mas nesse caso da psicofonia consciente, sim. A Edilene está perguntando o que é refratariedade. É no sentido de você não aceitar a comunicação. Alguém fala alguma coisa, é como uma luz que bate no espelho, ele faz a refração, mas ele não absorve nada. Então, é como se você falasse para algum lugar que não aceita, não recebe a informação. É nesse sentido. Então, os médiuns, as pessoas refratárias, no caso aí, são os não médiuns. E os não refratários são aqueles que conseguem receber a comunicação e entender. Ok? É nesse sentido que está no texto. O Igor pergunta, essa expansão também é chamada de exteriorização das forças anímicas? Por exemplo, o médico expande um centro de força para fora do corpo físico, na psicofonia ou laríngeo? Não, na realidade, ele sai, é o perispírito dele que sai. O pessoal fala que é a expansão do centro de força, mas é um excesso de zelo aí, né? Não é isso, não. É o perispírito que sai. Sai o perispírito, se expande o perispírito, a ponto da pessoa ver, muitas vezes, o seu próprio corpo, ou parte do corpo, fora, além, né? Ou de frente, ou de cima, mas é parte do corpo que se expande. Essa parte, por exemplo, dizer que está havendo só um centro de força que está se expandindo, não é isso que a gente percebe na prática, não. A pessoa, o perispírito todinho, todinho não, parte do perispírito se expande e aí consegue dar a comunicação. O GEMB também trabalha a psicofonia inconsciente? Pergunta do Igor. Não é a questão do GEMB, é a característica do médium. Nós vamos falar sobre isso agora. Tá bom? A disse que foi sem querer, pediu desculpa. A Agnes colocou refratário, bate e volta, não recebe nada, certo? Na realidade, todos nós, por sermos espíritos, nós somos médios. Todo mundo, porque se nós somos espíritos, nós temos
condições de entrar em contato com o mundo espiritual. Nós somos espíritos. Existem aqueles que têm uma mediunidade por evolução. Então, os espíritos mais evoluídos são médiuns naturais. E tem aqueles que são médiuns por resgate. Então, cometemos vários delitos e por caridade recebemos a mediunidade. Então, são essas mediunidades de trabalho, essa mediunidade de poder trazer os espíritos e ajudá-los. Essa é a mediunidade de prova, que o pessoal fala, ou a mediunidade de resgate. E aqueles que não têm essa mediunidade, no mínimo, têm a intuição. Nós temos que ter um contato com o mundo espiritual. Necessário que nós tenhamos. Ou em desdobramento, ou nas intuições, nas nossas orações, todos nós temos. Mas essa mediunidade de prova, essa mediunidade ostensiva, não é de todos, é de alguns só. Ok? Vamos lá, então? Mais alguma coisa? Quais tipos de ligações entre o espírito e o médium de psicofonia, além do neurológico? Nós vamos falar agora. Tá bom? Só isso. Tá bom. Acabou. Avançando, então, gente. O que a gente tem? A gente viu aquela médium que ela se expandiu um pouquinho além do corpo. Mas nós vamos ver essa outra médium que ela sai totalmente do corpo. Ok? Ela sai totalmente do corpo para poder ajudar o espírito. E no caso aqui do livro, ela sai para ajudar, ela é muito mais sensível que os médiuns que estavam ali, já era uma médium há muito mais tempo. E o espírito que estava ali mais necessitado, ela vai buscá-lo. Então, ela vai, ajuda o espírito mais necessitado e ajuda que esse espírito vá para o corpo dela. Fala-se que essa médium é uma médium inconsciente, porque ela sai totalmente do corpo. Ela é inconsciente porque ela não lembra o que ela fez. Mas quando ela sai do corpo dela, e ela pega o espírito e coloca o espírito no corpo dela, ela está sabendo tudo que ela está fazendo. E o que o espírito fala não passa pelo cérebro dela, pelo cérebro físico dela. Por isso que ela não lembra. Porque ele usa direto o canal vocal. Ele tem, aparentemente, ele tem total controle do corpo da médium. Mas é só aparente. Porque ela exerce um controle muito maior sobre ele do que se podia imaginar. É uma médium aparentemente frágil, o livro diz isso, mas ela tem total controle sobre ele. De tal forma que ele não consegue nem sequer falar um palavrão, nem sequer falar alto, ele não consegue bater na mesa, não consegue xingar, não consegue nada. Ela tem total controle sobre ele. Total controle. Principalmente por ela ser uma médium evangelizada. Ela tem atributos morais que constrangem esse espírito. Por isso que a gente estuda todo o Evangelho, por isso que a gente fica 3, 4 anos estudando o Evangelho antes de ir trabalhar mediunicamente. Porque a gente precisa fazer as nossas reformas íntimas, nós precisamos perdoar, precisamos amar o próximo, precisamos compreender isso e nos esforçar para fazermos isso, para nós podermos ajudar os espíritos. Nós temos que ter dado alguns passos a mais que esses irmãos para poder ajudá-los. Senão a gente não é útil. E ela coloca ali e o espírito se sente absolutamente constrangido. Tudo que acontecer quando esse espírito estiver lá no corpo dela é responsabilidade do médium. Tudo que o espírito fizer enquanto está no corpo dela é responsabilidade dela. Porque ela, no plano espiritual, ela está totalmente consciente. E sabendo exatamente, e permitindo ou não que o espírito faça alguma coisa. Quando o espírito sai, aí sim ela volta para o corpo físico e ela vai conversar. A memória física dela, o cérebro físico dela, não trabalhou. O que trabalhou foi o pensamento dela espiritual. Então, aí, ela pode não se lembrar. E aí o pessoal fala que é uma médium inconsciente. Ela é inconsciente depois que voltou.
Porque antes de voltar, ela tinha total controle, total consciência de tudo que aconteceu. Então, ela só é inconsciente depois que voltar. Tá ok? Vamos ver o que diz o livro aqui. É o capítulo 8 desse domínio da mediunidade. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, esse irmão aqui ele tinha fluidos muito densos, né? Não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Ela tinha uma luz própria, né? É por isso que cada médium possui ambiente próprio. E cada assembleia, cada grupo mediúnico se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, a afeição de descarga elétrica. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. A média desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso imã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Dela partiam fios brilhantes a envolver inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Criteriosamente controlado. Tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. Ela não tem qualquer dificuldade para desligar de maneira automática do corpo sensório. O que a gente tem? Entre a primeira vez que nós vimos, olha o que está escrito aqui, quanto ao grau de consciência, o médium pode guardar maior ou menor grau de consciência cerebral durante o processo da psicofonia, conforme seja a exteriorização do seu perispírito. Você tem o médium, a psicofonia consciente e tem a inconsciente. Entre essas duas aqui, você tem uma infinidade. Uma infinidade. Não só essa pré-consciente, o pessoal inventa algumas coisas aí, mas você tem uma infinidade. Os médiums. Conheço médiums que ora dão psicofonia consciente e também dão psicofonia inconsciente. Depende do que os trabalhadores acham mais conveniente para aquela comunicação. Então, no nosso grupo mediúnico, da terça-feira e do domingo, a grande maioria dos médiums ora dão comunicação consciente, ora dão comunicação inconsciente. É raro você ver um médium que só dá comunicação consciente. É raro também você ver um médium que só dá comunicação inconsciente. Ora dá de um, ora dá de outro. Dependendo do que os espíritos superiores decidem. Para aquela comunicação, eles querem uma comunicação inconsciente. Para aquela outra comunicação, eles querem uma comunicação consciente. Quem decide isso, como vai ser, são os espíritos superiores. Depende do espírito, depende da necessidade do irmão que vai se manifestar. A grande maioria dos médiuns trabalham com as duas tem ambas características. Em todas as características, tanto consciente quanto inconsciente, a responsabilidade da manifestação é do médium. É do médium. O médium é responsável por tudo que aconteça. E se alguma coisa sair do equilíbrio, do normal, o médium deve ser responsabilizado. Aliás, ele é responsabilizado pelos espíritos e pelos colegas. E pelo responsável pelos trabalhos. O médium é responsabilizado. Raul Teixeira, nesse livro aqui, Correnteza de Luz, ele comenta a respeito. Camilo, que escreve a respeito dele, diz o seguinte: o médium, por esse raciocínio, não é inconsciente enquanto desdobrado, uma vez que deverá estar mais do que atento ao companheiro desajustado que se exprime através do seu corpo. Ele se torna inconsciente a partir do momento em que retoma o corpo físico,
findado o transe, ou seja, não se recorda do que haja transcorrido durante o desprendimento. Porque todas as impressões das ocorrências mediúnicas foram fixadas diretamente no corpo espiritual e não na estrutura do córtex cerebral. Ok? Foi o que eu expliquei agora. Aqui nós temos uma média que estava em desequilíbrio. A Jal experimentou um choque nervoso com efeito da assimilação dos fluidos do comunicante. Tá? Do livro Fluidos da Libertação. E as comunicações que os espíritos dão, às vezes, aproveitando de uma criança. Os pais aqui não estavam bem, eles se aproveitam de uma criança para inspirar a criança a falar algumas verdades aqui para os pais. Não é? Isso acontece muito também. Não é? Dúvidas? Kátia, você ajuda a gente aí? Ajudo. Patrícia colocou. Então, o médium vai ter sempre o domínio da situação, seja consciente ou inconsciente. Se não tiver esse controle e se deixar levar pelo espírito que o incorpora, como chama-se essa pessoa? Olha, um médium equilibrado, o médium equilibrado é o médium evangelizado. É o médium que tá tentando resolver seus problemas, que está tentando resolver as questões de perdão, de amor ao próximo, de amar os inimigos. É um médium que já compreendeu o caminho. Então, esse é o médium que quer servir. Então, o médium equilibrado, ele tem controle sobre os espíritos que vão dar comunicação com ele. Um médium que não tenha controle, ele será um irmão obsedado. Um médium que não tem esse controle, ele vai ser obsidiado pelos espíritos. Se ele tiver uma mediunidade, então, dessas de inconsciente, ele pode sofrer aí ficar totalmente à mercê dos espíritos. Ok? Então, um médico que não tem esse controle, ele precisa estudar mais, ele precisa parar de trabalhar mediunicamente, precisa estudar mais, se evangelizar, e para ter o momento certo para ele poder fazer o trabalho quando ele tiver nessas condições que eu citei aí. Gente, tem gente com o microfone aberto. Quem puder, fecha aí o microfone. Deixa só a Kátia com o microfone aberto. Ficou claro, gente? Mais alguma dúvida aí, Kátia? Sim, tem mais 3. O Igor colocou, já ouvi falar de médiuns que na psicofonia inconsciente lembram de parte dos diálogos. Isso procede? Acho que é pré-consciente. A psicofonia inconsciente pode ser perigosa? E se o comunicante resolver ficar? Então, a gente tem que saber que nós estamos num trabalho mediúnico, estamos servindo a Jesus e nós temos ali espíritos superiores, que sabem muito bem o que estão falando, não é? Então, essa coisa do comunicante querer ficar, é só o doutrinador fazer uma oração e fazer esse espírito dormir, pronto, ok? Os próprios trabalhadores encarnados têm como fazer esse espírito dormir e despachar. Então, essa possibilidade dele querer ficar além da conta, isso tem como a gente resolver isso daí. A médium, se ela fizer um grande esforço, ela pode até lembrar. Só para que ela faria esse esforço? Se o objetivo dela é controlar o espírito que está lá. Ela pode até... existem médicos que se deslumbram com a visão que ele tem do mundo espiritual e esquece de controlar o espírito. Então, esse médium não está pronto para esse trabalho. Ok? Os médicos que ele está falando são médios que já estão trabalhando com espíritos muito necessitados, estão trabalhando com líderes das trevas. Então, já são médios experimentados e que não vão cair nessa. Um médium, no começo, ele pode ficar deslumbrado e tal, mas os espíritos vão só ensaiar, vão só colocar aqueles espíritos menos necessitados, aqueles espíritos que eles têm total controle, só para o médium ir treinando. Mas depois que ele já está no trabalho há algum tempo, aí ele não tem mais essa preocupação e essa ilusão. E sim, você pode trazer um ou outro flash de alguma coisa. Lembra que eu falei que entre o consciente e o totalmente consciente tem uma infinidade, né? Então, quando a gente... O ruim é quando a gente acha que tudo tem que ser de uma forma só. Nós estamos falando com pessoas humanas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, entre o extremo e o outro, você tem
uma infinidade de características, tanto do médium quanto do espírito que está se comunicando. Então, você pode ter todas, entre os dois extremos, você pode ter de tudo. Ok? Mais alguma aí, Kátia? Tem sim, tem mais uma do Ronaldo e uma da Elianete. O Ronaldo colocou: estou ficando com dúvidas entre absorção e assimilação. Você vai desenvolver mais o assunto? Olha, as propriedades do perispírito, elas se assemelham. Então, quando a gente vai falar de uma, não quer dizer que a gente não esteja falando da outra. Não é que uma coisa é outra coisa é aquela outra. Não, tudo se junta. Tudo se junta. A gente tá fazendo só uma separação didática, para a gente falar de algumas propriedades. Mas tudo é uma coisa só, é o perispírito só. Então, não se preocupe muito em saber, não é, quando é absorção, quando é assimilação, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Ok? Tudo acontece ao mesmo tempo. A Elianete pediu para você tentar apertar o botão ESC para conseguir ver o chat. No computador, ela precisou fazer isso. O Ronaldo colocou no... Se eu fizer o ESC aqui, sai fora aqui as coisas. Sai a tela, né? Sai a tela. Mais alguma coisa? O Ronaldo colocou no contexto do trabalho mediúnico. Eu acho que é para complementar o que ele colocou em cima entre absorção e assimilação. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Na hora que o espírito está dando a comunicação, está vendo aquela assimilação, já está acontecendo também a absorção e a troca fluídica. Tudo acontece junto, ao mesmo tempo. A gente só separa para fins didáticos, para a gente conseguir estudar. Tá bom? A Sueli e a gente pediram para eu fechar o microfone. Daqui a pouco eu fecho. Tá bom. E deixa eu ver, a Ana Lúcia colocou assim: o médium pode, além de sentir as sensações do comunicante, ver o fato ocorrido como se ele, médium, também estivesse lá vendo tudo no local em que ocorreu, como se fosse real para o médium? Na realidade, o que acontece é o seguinte, e nós vamos estudar isso mais profundamente à frente. Quando há o contato, lembra, o pensamento do espírito está na aura dele. O médium, ele entra na aura do espírito. Então, ele vê o pensamento do espírito. Então, muitas vezes, quando o espírito sentou, o médium, muitas vezes, já sabe todo o drama. Porque ele entrou no pensamento do espírito. Ele entrou na aura do espírito. Isso nós vamos estudar, quando nós formos estudar pensamento e aura lá na frente, nós vamos entender melhor esse processo. Mas muitas vezes o médium já fica sabendo do drama, ou pelo menos o que está motivando o espírito naquele momento, sem ele precisar abrir a boca. Pelo simples fato de ele entrar na aura do espírito. Mas não se preocupa não, que lá um dos temas que nós vamos estudar é pensamento e aura. Nós vamos estudar isso daí. Mais alguma, Kátia? Não, acabou. Tá bom, vamos avançar então, gente? Então, a assimilação já foi. Vamos falar um pouquinho da bicorporeidade. Bicorporeidade é 2 corpos, tá ok? Só lembrar que nós já fomos bicampeões, agora nós somos um campeão um monte. Santo Afonso Maria de Liquori, canonizado antes do tempo, se havia mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, o que passou por milagre. O que é essa bicorporeidade? O espírito está num lugar encarnado, o espírito encarnado está num lugar, ele se desdobra, ele vai até um outro lugar, e esse outro lugar, ele se materializa, ele pega os fluidos de lá e se materializa, de tal forma que todo mundo vê. Então, o corpo, ele tem um corpo dele, que ele está num lugar, ele vai até outro lugar, se materializa e pode achar no tempo lá. Somente espíritos superiores podem fazer isso daí. Ok? Então, é falado, tem alguns casos aí na história, Santo Afonso Maria de Liguori foi um que fez isso. Santo Antônio de Pádua também dizem, e está no livro dos médiuns, que ele estava pregando na Itália e foi defender o pai dele que estava sendo acusado de ter cometido um assassinato. Essa história aqui do Antônio de Pádua, eu fui pesquisar, ela é meio fantasiosa. Ela é meio fantasiosa. Inclusive, na história falam até que o pai dele voltou à vida para acusar. Então, é meio fantasiosa. Eu coloquei aqui porque está no livro dos médiuns, tá ok? Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália. Ela é meio fantasiosa.
Nós temos essa outra também, que está nesse site aqui, do Clarim, que fala de Eurípides Barçanufo. Qual é a história? E a pessoa que contou isso disse que presenciou isso daí. Eurípides Barçanufo estava dando aula, e aí, de repente, ele parava e ele sentava e falava para as pessoas, entrem em oração. E ele ficava assim, lívido, ficava como se estivesse dormindo por um tempo, 5, 10 minutos, e pedindo para o pessoal ficar em prece. E conta que ele fez isso, ele parou, ele falou, olha, entra em prece, ele sentava, e parecia que ele estava dormindo, daqui a pouco ele voltou, agradece a Deus, agradece a Jesus, continuou dando aula. Quando ele continuou dando aula, chega uma pessoa na sala de aula e fala, doutor Eurípides, ele era farmacêutico, ele era tudo ali, ele farmacêutico, médico, parteiro, tudo lá. O senhor precisa vir comigo que a minha esposa está dando a luz em casa e parece que o nenê deu algum problema lá, está em posição errada, alguma coisa, e o senhor precisa ir lá porque senão podem morrer os dois. Aí ele falou, não se preocupe, eu já fui, já fiz o parto e ela está bem. Eu já fui, já fiz o parto e ela está bem. E aí, ninguém entendeu nada, insistiu para ele ir, ele foi lá, acompanhou todo mundo, o pessoal da escola parece que foi junto também. E aí, quando ele chega na casa, a mulher fala, ô doutor Eurípides, o senhor voltou de novo? Tá tudo bem. Na realidade, o que foi? Naquele momento, ele se desdobrou, foi até a casa da mulher, se materializou, fez o parto e voltou para a escola para continuar a aula. Tá ok? Aí, aí onde eu coloquei aí na internet, fala sobre isso daí. Tá bom? Mas enquanto eu estava dando aula, embora tenha pedido para os alunos ficarem em prece, estavam como que em transe. Tá bom? Dúvidas a respeito disso, gente? Da bicorporeidade? Eu acho que não tem nenhuma, não. Costa, eu vou dar uma olhada. Obrigado. Nenhuma. Nenhuma dúvida? Todo mundo conhece, todo mundo faz isso, né? Né, Cátia? Todo mundo dá um jeitinho de fazer a bicorporeidade aí, todo mundo já conhece isso daí. Frequentemente, Mas vamos ver, a capacidade refletora... A Elianice acabou de jogar uma pergunta aqui. Se é o mesmo que desdobramento, a mesma coisa que desdobramento. O desdobramento, isso daí a gente faz toda hora, no sono e tal. O que a gente não faz é ir para algum lugar e se materializar. A diferença está em você ir para o lugar e assumir o corpo físico. Porque ir para algum lugar, isso daí todos nós fazemos, né? Principalmente quando a gente está dormindo. Mas ir para aquele lugar e nos materializarmos lá, essa é uma capacidade do perispírito, mas somente os espíritos com bastante condições que conseguem fazer isso. Contam que Jesus fez isso, mas como a gente não tem isso escrito e é só um espírito que falou, a gente não trouxe a história, tá bom? Agora nós vamos falar de capacidade refletora, densidade e luminosidade. Ok? A gente já está trazendo as três juntas, porque uma lembra muito a outra. Nesse livro Obreiros da Vida Eterna, que é estudado no Básico 2, o que você tem? Esses espíritos aqui, esses dois espíritos aqui, o Jerônimo e o André Luiz, eles estão vindo para ajudar no desencarne de alguns espíritos escolhidos, que estavam em condições de desencarnar. Essa senhora aqui, muito conhecida no Rio de Janeiro pelas obras de caridade que fez, não é? Ela estava encarnada, olha o fio dela aqui, mas ela mal percebeu a presença dos espíritos, ela saía do corpo. Tamanha era a condição dela. E Bezerra de Menezes vem falar com ela também. E o que a gente tem aqui? A luminosidade, a capacidade refletora desses irmãos todos. Tá ok? Desculpa, esse livro também que é estudado no Básico 2, Entre a Terra e o Céu, onde você tem aqui o André Luiz, o Hilário, o Clarencio, a irmã Clara, ok? Com grande luminosidade. E aqui você tem uma encarnada que está sendo obsediada e tem uma irmã obsessora. Você vê a capacidade refletora deles, a luminosidade, como deles difere. O perispírito, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constituem, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. Todo pensamento produz dois tipos de efeito.
gera na aura a sua imagem, forma pensamento de acordo com a carga emocional e influi na fisiologia dos centros vitais. Então, esses espíritos superiores, eles só pensam bem num nível muito inimaginável. E esses espíritos aqui já estão no caminho também de pensar o bem. Esse espírito obsessor não tem essa capacidade ainda pensa no mal. Então, a irmã Clara aqui, quando esse espírito aqui vê a irmã Clara, ela imagina pela luz que ela se mostrou, que ela é a própria Maria de Nazaré. E ela se ajoelha. E ela fala, não, sou tua irmã. Na realidade, quando esses espíritos aqui entram em oração, aí é que se vê a luz deles. Né? E ela tinha acabado de fazer uma prece. Okay? Aí sim, até o próprio André Luiz que viu o tamanho da luz da irmã Clara. Repercute no sistema nervoso, no sistema endócrino e no sistema sanguíneo. E demais vias de sustentação do edifício celular. Assim, todo pensamento passa, né, se fosse encarnado, por todo o corpo, todo o centro de força, todo o corpo físico e depois na aura. Do desencarnado também, por todo o centro de força e na aura. Todo pensamento e todo sentimento. Os espíritos superiores têm pensamentos e sentimentos sempre elevados. E por isso eles têm a luz. Nesse livro aqui que a gente estuda no Mediúnico 2, Filhos da Libertação, tem uma situação onde eles estão... uma moça que estava começando a fazer o trabalho mediúnico, muito obsedada, tal, essas coisas, ela aceita a sugestão de um obsessor e acaba tendo relações sexuais com seu terapeuta. Na realidade, o que o espírito queria fazer? Queria causar um total desequilíbrio sexual para essa moça que estava obsedada. Mas a armadilha que o espírito fez para ela, quem caiu na armadilha foi o próprio espírito. O que ele viu? Quando ela teve relações, ele viu que ele se viu ligado ao óvulo. Quer dizer, ele iria reencarnar filho dela. Então, o obsessor ia reencarnar mãe da obsedada. E aí, o que ele fez? Ele chamou por todos os amigos dele para que ela se suicidasse, para que ele não reencarnasse como filho dela. E é isso que está acontecendo. Sob a reação do adversário em processo de reencarnação, sitiada psiquicamente por outros membros do clã do soberano, então vários espíritos começaram a assediá-la para que ela se suicidasse. Programava-se ela para o suicídio. Ela nem sabia que estava grávida. E aí os espíritos, o irmão Vicente, que era presidente de uma casa espírita que eles estavam ajudando, eles foram lá, viram a situação. Então, o Filomeno de Miranda, o irmão Vicente, estava lá, viram a situação e ele calmamente se colocou em prece. O irmão Vicente pôs-se em oração e lentamente fez-se visível. Então, ele se colocou visível aos obsessores, aureolado de safirina luz, que se foi intensificando até iluminar o cômodo. Os espíritos perturbadores ficaram confusos. Uns saíram em disparada, outros ajoelharam-se. É um anjo de Deus. Dei-me conta, naquele momento, da elevação do irmão Vicente, que se apresentava humilde e discreto. Os seus títulos de enobrecimento eram relevantes e expressivos. Característica essencial dos espíritos nobres é a humildade sem jaça. Ok? E aqui a gente lembra da transfiguração de Jesus, né? Dúvidas, gente? Aí? Quando eu tomo água aqui. Vou dar uma olhadinha. Vamos ver. Do Igor. Espíritos inferiores têm que reencarnar para desenvolver essas 3 capacidades? E no caso do livro Voltei, o protagonista exibe essas capacidades depois de algum tempo? Se os crimes que os espíritos cometeram está ligada à carne, ele cometeu crimes na carne, eles precisam reencarnar, porque é só na carne que eles vão conseguir sanar os seus crimes. O espírito, ele evolui no plano espiritual, só que ele evolui lentamente. Um espírito, quando está encarnado, ele tem a possibilidade de evoluir mais rapidamente. Mas mesmo no plano espiritual, os espíritos evoluem. Isso está no livro dos Espíritos.
Mas quando ele está encarnado, nós temos a oportunidade, se bem aproveitarmos as oportunidades, não reclamarmos e entendemos tudo que nos acontece como oportunidades de elevação e trabalharmos com perdão, com amor, com misericórdia, né? E com perseverança, nós temos a oportunidade de nos elevarmos mais. Existem espíritos que só conseguem passar por determinada fase da sua evolução se reencarnarem. Eles precisam passar por aquelas situações que eles falharam. E nós que estamos encarnados, nós temos uma grande oportunidade de nos elevarmos mais do que se nós estivéssemos desencarnados. Tá ok? Mais alguma, Kátia? Tem da Elianete, ela perguntou como é que Eurípides soube da necessidade de fazer o parto. Daí você tem que perguntar para os espíritos superiores, né? Na realidade, sem dúvida, o pedido de socorro da mulher, o pedido de socorro do marido que já estava indo buscar, ele pode ter sido avisado por espíritos superiores ou mesmo ele pode ter captado isso instintivamente. Esses espíritos superiores aí têm capacidades, né, que a gente está longe de imaginar. Está longe de imaginar. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente observa, a gente percebe que é muito maior a capacidade deles do que a gente imagina. Muito maior. Muito maior. Ok? Só para vocês terem ideia, uma vez uma colega nossa estava descendo, toda empacotada, na Estação Santana do metrô, descendo na escada rolante. E ela estava descendo com todos aqueles embrulhos lá. E ela escutou uma ordem do espírito para ela: segura no corrimão. E ela, para segurar no corrimão, ela teria que soltar os presentes. E é o que ela fez, né? Quem é esperto sabe, quando o espírito manda, você faz. Ainda mais o espírito superior, quando você presente que é o espírito superior. E ela segurou, caiu os pacotes, mas ela segurou no corrimão. Quando ela segurou no corrimão, a escada travou. Se ela não tivesse segurado no corrimão, ela iria rolar naquela escada rolante. E aí alguém pode falar, mas ela iria se machucar e talvez até morrer. Tá ok? Como que o espírito soube antes da escada travar que ela ia travar? Não é? Interessante, não é? Mais alguma dúvida aí, Kátia? Tem sim, só um minutinho que eu tenho que abrir. Monte Tabor. E é da mesma pessoa, da Ana Lúcia. Chico tinha muita luz muito grande. Seria a luminosidade ou a aura dele? Que é a mesma coisa. Né? A luminosidade e a aura dele é a mesma coisa. O que está iluminado? A aura dele. Ok? A luminosidade e a aura são sinônimos. A aura dele era luminosa, por isso que ele tinha essa luz. Bom? Pode avançar? A outra pergunta dela era quais as propriedades da aparição de Jesus no monte. Não entendi a pergunta. Tem uma outra do Igor. Os espíritos superiores controlam essas três capacidades? Parece que em libertação eles apagam a própria luz. Olha, os espíritos superiores, eles conseguem se identificar. Paulo fala disso, né? Fiz-me fraco para os fracos, para de alguma forma poder salvar alguns. Então, os espíritos vão para as trevas. Nas trevas, 5% dos espíritos que estão lá não são de lá, são enviados do Cristo. Eles vão, em missão de sofrimento, ajudar aqueles que estão lá. Então, eles apagam, não se identificam, para poder perceber aquele que está em condições de serem ajudados. Então, eles fazem isso daí sim. Ok? E, de vez em quando, eles trazem alguns de lá para os trabalhos mediúnicos. Mais alguma, Kátia? Só isso. Tá bom. Vamos avançar então, gente? Então, nós já vimos capacidade refletora, já vimos densidade, já vimos luminosidade. Vamos lá para a corporeidade. Corporeidade é fácil. Todos nós já passamos por ela. Os espíritos, o perispírito, ele é o modelo do corpo físico. Então, esse bebê aqui, ele é o modelo, ele é o molde do corpo físico. Ele vai fazer vai plasmar o corpo físico. A mesma coisa é esse espírito aqui, que veio, o Júlio, do Entre a Terra e o Céu, que vai plasmar o corpo físico. Tá? Ele se liga aqui à mãe dele e, a partir dali, ele vai plasmar o corpo físico. Nós
com o nosso perispírito, nós plasmamos o corpo físico, o melhor corpo físico para a nossa evolução. Cada um de nós tem o melhor corpo físico para a sua evolução. O corpo físico que nós necessitamos, que nós precisamos. Com as possibilidades boas e necessidades que o nosso espírito precisa para a evolução. Aqui nós temos a corporificação de Júlio. Ok? Tranquilo esse daqui, né? A corporificação é bem tranquila. Pode juntar as dúvidas aí, a gente faz nesse. A expansibilidade. A expansibilidade vai se confundir com aquela segunda que a gente viu. Tá ok? A qualquer coisa disser na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo, questão 141 do Livro dos Espíritos. A alma não está encerrada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som ao redor de um centro sonoro. Tá ok? Nós somos mais, a nossa aura se expande. Os domínios da mediunidade que a gente viu também. Tá? O mentor da casa aproximou-se e aplicou-lhe força magnética sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da glote. Ok? Então, a gente vai ver que as propriedades se confundem, não é? O genial afastou-se do corpo, mantendo-se junto a distância de alguns centímetros, enquanto que parado pelos amigos que assistiam, que a gente já viu lá. Ok? Dúvidas eu vou deixar para a próxima. Expansibilidade já foi. Mutabilidade. Mutabilidade. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Se nós formos daqui para Marte, nós temos que pegar lá o perispírito que tem as leis lá de Marte para a gente poder se comunicar com os marcianos. Se nós formos daqui para o Sol, se a gente for com esse perispírito, a gente é queimado. Nós temos que deixar o nosso perispírito aqui e ir lá e pegar o perispírito relacionado aos pessoal que habita o Sol. Tá ok? Se nós estamos evoluindo, o nosso perispírito também ele vai se modificando à medida que nós estamos evoluindo. Se nós estamos nos comprometendo no mal, o nosso perispírito se escurece. O nosso pensamento passa a virar uma gosma que vai fazendo parte do nosso perispírito. Já ser quebrado, às vezes, num choque anímico. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Mostra o grau de adiantamento moral do espírito. A natureza do envoltório fluídico e o grau de adiantamento moral do espírito se reflete. Um espírito de luz, você sabe qual é o grau moral dele. Alguém que tem um perispírito muito denso e não consegue mudar, ele é muito denso porque ele é assim, não porque ele está se fazendo assim só para ajudar, isso está refletido no perispírito dele. Então, um espírito de luz, um espírito superior, ele olha para nós, ele sabe tudo a nosso respeito. Nosso grau moral, nosso desenvolvimento, nossa capacidade, a nossa capacidade de trabalho, a nossa inteligência, o nosso senso moral. Só de olhar ele já percebe. Ele não precisa fazer muitas investigações. Nós não temos como nos esconder desses espíritos superiores. E à medida que a gente vai evoluindo, o nosso perispírito vai se modificando. Ok? Olha esse irmão aí assediando esse nosso irmão aí, dando umas instruções do que ele deveria escrever. E esse nosso irmão bebendo com o outro. Ok? Dúvidas agora, gente? Ou por enquanto podemos seguir aí? Acho que tem mais 2 perguntas ou 3. Você quer seguir? Vamos ver as perguntas. Tá. No caso do metrô, poderia ser intuição? De quem? Do espírito superior? O espírito superior deu para a médium uma ordem. Não é? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ela teve que cair alguns pacotes que ela estava na mão. Mas salvou a vida dela. Foi uma ordem. Então, ele não foi a intuição da médium, foi uma ordem que ela recebeu. A Ana Lúcia tenta explicar a questão dela lá em cima. Jesus, no Monte Tabor, seu perispírito mostra a capacidade refletora, luminosidade e quais outras?
Olha, sem dúvida, a luminosidade, o grau de elevação que esse espírito tinha, não é? Todo esse amor que ele tinha. E, nossa, é complicado você parar e analisar todas que estavam ali, né? Mas, sem dúvida, a luminosidade e o grau de elevação dele, com certeza. Tá bom? Depois a gente pode parar e dar uma analisada nessa. Mais alguma A coisa? Juliana, sim, a Juliana colocou, Costa, um espírito superior também precisa de novo perispírito para entrar em outros mundos ou é adaptável? Não. Se ele vai para um outro mundo, ele deixa o perispírito aqui e assume o de lá. Nós vamos ver isso quando a gente estudar o corpo mental. Nós vamos Só estudar isso isso. daí. Tá bom? A mutabilidade já foi. Odor. No capítulo 27 do Nosso Lar, a gente vê o André Luiz falando do odor que emitiam esses espíritos que estavam sendo socorridos lá. E ele trabalhava ali com esses espíritos que tinham acabado de ser socorridos. No Devassando Invisível, no capítulo 2, esse livro Devassando Invisível é estudado no mediúnico 3 da casa. No capítulo 2 diz assim, como se trazem os espíritos? E aí, o que ela diz? Certa vez, o espírito de um jovem, que aparentava 18 ou 20 anos de idade, apresentou-se à nossa visão, todo envolvido em ataduras de gaze da cabeça aos joelhos, braços, mão, rosto. Chorava e um cheiro forte de iodofórmio anunciou sua presença antes mesmo da materialização. Quer dizer, antes dela ver o espírito, ela já sentiu o cheiro de tudo que trazia na mente dele, deu machucado. Compreendemos que seu trespasse se efetivara por uma explosão e que faleceria no hospital. Quer dizer, antes, só o fato de ela entrar na aura dele, sentir o cheiro, ela já percebeu tudo que aconteceu, antes dele precisar falar qualquer coisa. Ok? A médium Ivone Pereira. Pois o panorama dos acontecimentos relacionados com a desencarnação da entidade comunicante, ou mesmo passagem de seu drama íntimo, são revelados ao médium através de suas próprias irradiações, através da própria aura, do próprio pensamento do espírito. Ou de sua aura, o que produz intuições quase instantâneas, espécie de conversação telepática ou vibratória, que desvenda cenas e enseja esclarecimentos para o que se há de tentar para ajudar, a fim de minorar a sua aflição. Então, essa é uma característica muito importante que vale a pena os médiums estudarem, para tentar ajudar mais. No capítulo 3, desse livro Devassando Invisível, ela fala de Chopin, né? Frederic Chopin na espiritualidade. Por vezes, sua presença se revela apenas por meio de perfume. Assim sendo, deixa reacender o aroma da violeta, às vezes também percebido por outra. Veja, não é só ela que percebia. Às vezes, outras pessoas percebiam o cheiro de violeta, mas violeta molhada, um cheiro de terra, não é? Ora, esse pormenor identifica sua presença quando não se materializa. E o diferencia de qualquer outro espírito, de Charles, por exemplo, que igualmente se revela por muito sutil e espiritualizado perfume de violeta, mas sem o característico da folha molhada. Quer dizer, cada espírito dá ali a forma de se apresentar. Dúvidas, gente, a respeito disso? É muito Nenhuma. comum, é muito comum nos trabalhos mediúnicos os médicos falarem de perfumes. E agora, os espíritos que não são superiores, eles não conseguem fazer odores, perfumes. O que eles conseguem fazer normalmente são cheiros ruins, cheiros desagradáveis. Não conseguem fazer os perfumes agradáveis. Dúvida, gente, a respeito? Ana Lúcia perguntou se um espírito pode fazer o odor de outro. Perfumes pode, né? Poder pode, mas o que eles gostam de fazer é algo que o identifique para o médium, sem um pensar o outro. Agora, um espírito superior poder fazer o odor do outro, pode. Agora, um espírito inferior não conseguiria fazer o odor do outro para enganar. Isso não. Porque ele não conseguiria fazer um perfume agradável. Só isso, Kátia? Só isso. Vamos nós, então. O odor já foi, vamos na penetrabilidade. Penetrabilidade é bico, né, gente? A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo eles são igualmente acessíveis. Tá ok? No Sexto Destino, no capítulo 13, a gente tem o espírito passando aí através da porta para
brigar com o André Luiz ali. A perenidade. Perenidade tem a ver com não morre, né? Não se destrói, né? O suicida, ele descobre isso, que ele não morre, ok? Mas você vê no caso aqui do suicida, você tem essa situação aqui de ele ter dado um tiro na cabeça e o perispírito sair sangrando. A consciência faz com que ele sangre, e isso pode acontecer por muitos anos, né? Então, a gente vai estudar também, quando a gente for estudar algumas coisas disso. Antes de a gente falar das dúvidas aqui, vamos avançar. Vamos avançar para a plasticidade. A plasticidade, ela tem que ser muito bem entendida, porque é muito importante no trabalho mediúnico nós sabemos o que estamos fazendo. E os espíritos podem usar uma capacidade que eles têm de mudar a sua forma e enganar grupos mediúnicos inteiros. Às vezes a gente já vi grupos mediúnicos inteiros serem enganados pelos espíritos. Vamos ver aqui que fala da plasticidade. Na questão 95 do Livro dos Espíritos, diz assim: o invólucro semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? A resposta dos espíritos: tem a forma que o espírito queira. Veja, então ele está dizendo que os espíritos que têm condições mentais e condições cerebrais, de inteligência, ele pode mudar a forma dele que ele quiser. E isso é importante sabermos. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, mesmo em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então, o que você tem? No livro Memória do Suicídio, ele fala dos espíritos que não tem como, eles começam a se lembrar sempre do que eles fizeram no momento do suicídio, não é? A gente tem alguns espíritos que são hipnotizados. O livro Libertação, que é estudado no Mediúnico 2, esses espíritos aqui pegam uma mulher, trabalham com a consciência de culpa dela, ela tinha mandado matar o marido, matar os 4 filhos, eles usam isso para que ela se transforme numa loba. Então, o perispírito dela obedeceu. A partir da culpa, o espírito dela obedece e ela se transforma numa loba no plano espiritual. A gente tem aqui, no livro Entre a Terra e o Céu, que está no Básico 2, que eles chamam por um espírito que causou aí uma briga, um matar o outro, etc. E aí, quando eles chamam, quem chama é esse senhor aqui, que era casado com uma mulher lá na época da Guerra do Paraguai. E ele não sabe, mas é a sua própria neta que é essa mulher. E essa mulher, quando chamada, ela vai para atender o chamado, mas ela já vai com a roupa, com a forma que ela tinha quando ela foi chamada décadas atrás, né? Quando ela tinha esse outro corpo. E essa situação, espíritos, eles vão nos trabalhos mediúnicos e eles dão comunicação como se fossem crianças. Então, o espírito chega lá e fala: ô tio, eu estou perdido aqui, está tudo escuro. Eu estou procurando minha mãe, onde está minha mãe? Tal, essas coisas. E aí, o que você tem? O médium vidente vê uma criança. O médium que está dando a passividade sente uma criança. O doutrinador escuta o espírito falar da forma que eu disse. Ô tio, eu estou perdido, onde está minha mãe, onde está meu pai, estou com medo. Quando você vê essa situação, o vidente viu uma criança, o médico dando comunicação sentiu uma criança, e o doutrinador escutou uma criança, o que está errado? O que está errado? O vidente viu uma criança, o médium de psicofonia sentiu uma criança, o doutrinador escutou uma criança falar. O que está errado? Coloca aí para a Kátia ver aí.
Kátia, vê para nós aí o que o pessoal vai escrever, por favor. A Milena colocou que não tem crianças na erraticidade. A Ariane colocou o espírito em forma de criança é o que está errado. A Milena colocou são espíritos que transmutam. Marisa disse que não existe criança desamparada. Ana Lúcia, não há crianças perdidas na erraticidade. Exatamente isso, gente. A situação não faz sentido. Não existe criança desamparada na espiritualidade. Aquele espírito que está fingindo ser criança não é criança. Ele não é criança. É um espírito adulto que se fez criança para poder enganar os médiuns. Então, é essa a necessidade de estudo, para saber que não existem crianças desamparadas na espiritualidade. Todo espírito que desencarna enquanto criança, ele é acolhido imediatamente. Imediatamente. Então, o espírito que está lá, ele pode ser ou um zombeteiro, querendo tirar o sarro de todo mundo, ou, pior, um obsessor, querendo enganar as pessoas para obsediar o grupo todo, ou pode ser um espírito que se fixou. Ele tem medo das responsabilidades de adulto, ele se fixa como criança por problemas mentais mesmo, como se fosse louco. E ele se manifesta como criança. Nos 3 casos, ele deve ser atendido com amor, mas o médium, o doutrinador, todos têm que saber que é um adulto e fazer com que ele volte à condição de adulto, porque ele não é criança. Isso é muito importante. Olha o que fala aqui. Espírito no formato de criança. Todas as crianças que estão no plano espiritual em formato de criança são acolhidas. Por que os espíritos ficam ainda em formato de criança? Provavelmente porque vão reencarnar logo, desencarnou como criança, mas vão reencarnar logo, ou os espíritos preferem manter dessa forma para ele ter uma educação moral, essas coisas a respeito. Centenas de crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Tá ok? No livro Entre a Terra e o Céu. Aí tinha o Júlio, que ele desencarnou, tinha problemas, e ele ficou como criança porque ele ia reencarnar logo. Que é o que acontece. Júlio se encontrava sob os cuidados de Blandina, que é a Meimei, né, tão famosa. Hilário. Antigamente, na Terra, os inocentes, depois da morte, iam para o limbo. É o que o pessoal fala da igreja, né? Quem não foi batizado tal, ia para o limbo, né? Espiritismo. Voltava a tornar-se adultos. Então, o que a Meimei explica? Espíritos evoluídos para acordar corações. Então, muitos espíritos evoluídos para acordar corações, eles vão, desencarnam como criança, para que as pessoas comecem a descobrir que existe vida. Né? A gente pelo menos eu conheço pelo menos uma casa espírita que foi fundada a partir de uma criança que desencarnou, uma criança que todo mundo adorava. Ela desencarna, quando os pais foram procurar o Chico, ela se dá a comunicação e fala: olha, eu só encarnei para vocês deixarem de ser materialistas. Descobrir que a vida existe. E aí montaram uma casa espírita de nome Irmã Renata, que é o nome do espírito que desencarnou. Montaram uma casa espírita então, e se dedicaram, enquanto eu soube, para a causa espírita. Para a grande maioria, diz Meimei, é o tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. Precisa de um período de recuperação. A Sueli Caldas, nesse livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, o que ela fala? Espíritos ainda na forma infantil não são errantes no mundo espiritual. Isto é, não ficam vagando na espiritualidade à procura de seus entes queridos. Vimos que a misericórdia divina, mais uma vez, se manifesta, proporcionando amparo e abrigo condizentes com as necessidades que apresentam. Então, não precisa ir numa casa espírita dar comunicação pelo médium para ser socorrido. Nesse livro Libertação, que está no Mediúnico 2, no capítulo 4, numa cidade estranha, André Luiz comenta: e por que não visse crianças? Aí o mentor comenta: se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? E aí a gente vê algumas religiões espiritualistas fazendo festa de crianças. O que é isso?
são espíritos naquelas condições que eu coloquei. Ok? Pode ser um espírito zombeteiro, que diz que prefere esta condição para não ser perseguido e fugir da responsabilidade. Um espírito doente, que retrocede à condição infantil por auto-hipnose. Ok? E a questão de Cosme e Damião? Quando estudava-se isso daí e se falava em tudo isso daí, teve uma comunicação de um espírito que era um dos gêmeos, através de uma médium. E esse espírito, quando ele falou que era o gêmeo do Cosme e Damião, tal, essas coisas, foi mostrado para ele a família dele, a vida que ele teve encarnado, os seus irmãos, a sua família. E aí ele foi voltando, esse espírito foi voltando à condição que ele tinha da encarnação anterior. E aí o outro espiritual com ele, que sempre andava em dois, também voltou à condição, porque a família dele também veio buscá-lo. Quando acabou a comunicação, a médium falou que, como ele, existiam centenas de outros espíritos acompanhando a comunicação. E quando ele voltou para a forma normal dele, sem ser esse Cosme e Damião que todo mundo fica falando, todos os outros começaram a voltar também. E todos os outros foram amparados pelos seus familiares, que estavam ali esperando o momento de ajudá-los. Todos foram amparados. E ela nos contava que foram centenas de espíritos iguais. Richard Simonetti comenta sobre isso também. Feito várias perguntas para ele, e ele está nesse local aí que eu coloquei aí. Como encarar a manifestação de uma criança apavorada que se diz num lugar escuro onde apanha muito? Há 3 possibilidades. Trata-se de uma mistificação do espírito com a intenção de envolver o grupo, uma fantasia anímica do médium que guarda afinidade com crianças, ou um desajuste do comunicante, que regrediu a um comportamento infantil, como acontece não raro com doentes mentais. E quando se trate de espírito imaturo desencarnado na infância, não seria interessante o esclarecimento que poderia receber? Seria totalmente ocioso. Geralmente, o adulto recém-desencarnado, sem nenhuma noção da vida espiritual, enfrenta dificuldade de adaptação em virtude de seus comprometimentos com os vícios, as paixões e as ambições do mundo. A criança não tem esse problema. Por quê? Ao reencarnar, o espírito adormece e somente começará a acordar para a vida física a partir dos 7 anos, quando se completa a reencarnação. Até então, não detém o comando de sua existência, nem a possibilidade de envolvimento com as seduções da vida física, embora possa trazer tendências inferiores cultivadas em existências pretéritas. Elas ainda não se manifestaram e nem o comprometeram, razão pelo qual a criança é considerada o símbolo da inocência. E o que acontece com as crianças recém-desencarnadas? São imediatamente recolhidas por familiares ou mentores, que lhe darão ampla assistência. Se são espíritos evoluídos, retomam a personalidade anterior. Se de mediana evolução, conserva a condição infantil, que será superada com o tempo, como ocorre com as crianças na Terra. Podem também retornar à reencarnação, como a gente falou há pouco. Isso significa que crianças nunca se manifestam em reuniões mediúnicas? Pode acontecer, mas em caráter de exceção. Quando um avô traz a criança para, por exemplo, consolar os pais. Mas isso é extremamente raro. Extremamente raro. Tá ok? Um espírito evoluído que desencarnou em infância, atendendo à sua programação evolutiva, já reintegrado na vida espiritual, poderá manifestar-se como criança com o propósito de consolar seus pais. Veja, só com esse propósito. Como deve o doutrinador agir quando lidando com suposta manifestação de criança? Conversar normalmente, mas com a sutileza de quem sabe que está lidando com uma das 3 situações a que nos referimos, dispondo-se a abordar o assunto com o grupo após a reunião para os esclarecimentos necessários. Há grupos espíritas que se dizem especializados em doutrinar crianças desencarnadas. Como situá-los? Provavelmente estão sendo envolvidos por espíritos mistificadores que exploram a ingenuidade dos participantes, que exploram a ingenuidade, a falta de estudo dos participantes. Conheci grupos assim, infelizmente. Além dos argumentos apresentados, que mais se poderia dizer para os que têm dificuldade em aceitar que crianças desencarnadas não precisam de reuniões mediúnicas para receber ajuda?
É significativo considerar que não há uma única manifestação de criança nas obras de Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Médiuns, o grande manual de intercâmbio com o além, nem nos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, onde temos a mais clara e objetiva visão do relacionamento entre o plano físico e espiritual. Nas obras de André Luiz, temos até a explicação dizendo que isso não acontece. Dúvidas? Kátia, dúvidas aí? Acho que tem algumas, desde aquelas anteriores lá que você não estava respondendo. Vou dar uma olhadinha. Tá, ok, obrigado. Tem espírito inferior que não consegue passar por portas ou paredes? Tem se ele acreditar que não passa. Tá? Se ele acreditar que não passa, ele fica preso em algum lugar. Nós já vimos espíritos que estão presos nas celas. Eles desencarnaram numa cadeia ou numa cela e estão presos lá até que o médium vai socorrê-lo lá, vai buscá-lo de lá. Então, tem espíritos que não sabem que são capazes de passar e não passam, não tentam, nem tentam. Às vezes, tem espíritos que não sabem que desencarnaram e continuam no mesmo local. Às vezes, o local nem existe. Ele cria o local no pensamento dele e está preso lá onde ele criou. É possível aos espíritos superiores mudarem Não entendi, cara. de um encarnado para os demais espíritos inferiores e também para os encarnados em casos específicos para salvar o médium? Eu não entendi a pergunta. Fugiu um pouquinho tua voz. Vou repetir. É possível aos espíritos superiores mudarem a plasticidade, a forma física de um encarnado para os demais espíritos inferiores e também para outros encarnados em casos específicos para salvar o médium? Olha, a plasticidade, ela se dá para os desencarnados. Então, na parte da pergunta que fala de encarnado, não, né? A condição do que os espíritos podem fazer, os espíritos superiores, a gente não sabe tudo, todos os recursos que eles têm. Mas, olha, eu diria que é quase infinito os recursos que esses espíritos têm, não é? Tirar o espírito de um médium e passar para outro, que não tenha com dificuldade da manifestação, isso eles fazem toda hora, ok? Isso é feito toda hora. Agora, um espírito que está se fingindo de criança e voltar à forma adulta, os espíritos também podem fazer. Só que eles não fazem isso toda hora, porque seria, dependendo de como isso se dá, isso seria uma agressão. Então, eles permitem que o espírito se manifeste, sabendo que os médiuns têm o estudo, então eles sabem que aquele espírito não é criança, eles sabem que o médium tem estudo, eles sabem que o doutrinador tem estudo, e tem a obrigação de ajudar aquele irmão e fazer com que ele queira voltar à forma normal. Se ele quer voltar à forma normal, aí sim os espíritos atuam para que isso aconteça com amor, sem violência. Né? A violência não é característica dos espíritos superiores. Pelo contrário, é a paciência. Ok? É a paciência, é o amor, é a caridade. Eles não agem com violência. Ok? Mais alguma pergunta, Kátia? Sim, a Eliane estava falando aqui em relação ao esclarecimento, né, ao espírito infantil. A falta de conhecimento dessa situação é hora de ser clara e conversar com ele, que sabemos quem é, que não é, né? E se colocar à disposição de auxílio. Na realidade, todos esses irmãos devem ser tratados com muito amor. A gente deve imaginar que nós estamos à frente de um filho nosso. Então, embora ele tenha tentado nos enganar, a gente pode agir com amor, e falar com jeito com ele, e trazê-lo à forma normal e sem agir com agressividade. É muito importante a gente agir com amor. Se a gente for agir com agressividade, a gente perde a oportunidade de ajudá-lo. Somente o amor vai resolver a situação dele. Se o espírito está daquela forma, ele tem as suas dores, suas dificuldades, seus problemas, que a gente nem sequer imagina. Então, se a gente não agir com amor, nós estamos errados. Aquele espírito lá está lá, sua mãe está lá, o seu pai está lá, provavelmente os espíritos superiores trouxeram toda a família dele para ajudá-lo.
precisam que a gente haja com amor para que ele compreenda e ele queira ajuda. A hora que nós agimos com amor e o convencermos a que ele queira ajuda, toda a estrutura está montada. Seus familiares, as pessoas que o amam, estão todos ali esperando só que ele queira mudar. Então, é muito importante o doutrinador e o médium saber, não importa o que o espírito tentou falar, o espírito está tentando te matar, não importa. Haja com amor. Haja com amor. É para isso que nós somos médiuns, é para isso que nós estamos estudando, para que a gente tenha conhecimento e, na hora que for necessário, a gente agir com amor. Com amor. É só dessa forma que nós conseguimos ajudar. Nós agimos com rispidez, nós agimos com sentimento de orgulho, de vaidade, de você não me engana, você não ajuda. Pelo contrário, você pode atrapalhar e muito. Pode atrapalhar e muito. Mais alguma pergunta, Kátia? Tem sim, a Edilene Maciel colocou. Na Umbanda, eles costumam receber crianças. Então, não seria crianças e sim espíritos? Sim, a lei que eu coloquei vale para tudo. A Dirce colocou. Nos trabalhos, às vezes, recebemos a comunicação de espíritos sofredores que ainda se veem como crianças, como na época do desencarne. Cabe ao doutrinador e ao médium explicar a ele que não está mais nessa condição. E isso requer muita sutileza e muito amor. Se for na época do desencarne dele, ele não tá no trabalho mediúnico. Ele tá se ele desencarnou como criança, ele foi recolhido pelos espíritos superiores. Então não é essa situação. Essa situação não acontece no trabalho mediúnico. O que acontece é o espírito adulto ou que gostaria de ser criança para não ser cobrado. Essa situação de que desencarnou como criança e está com a mente voltada para a criança, essa situação não existe. Ok? Essa situação não existe. Ele desencarnou como criança, ele está sendo acolhido pelos espíritos superiores. Só isso. Ok, então. Vamos avançar então, gente? Nós ainda estamos na propriedade da plasticidade. O que é esse daqui, gente? ETs, né? O que aconteceu? Num trabalho mediúnico, a doutrinadora estava começando com a passividade e quando chega lá, vem um espírito e dá lá as boas-vindas ao espírito tal, e o espírito diz assim: olha, eu só estou observando. Vocês são seres muito inferiores. Vocês são seres muito inferiores. Estou só observando como vocês são inferiores. Aí a médium, naquele momento ali, a doutrinadora fala para o espírito mais ou menos isso. Olha, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E aí o espírito fala assim: Jesus, vocês acreditam nessas coisas? Aí ela falou: né? Te peguei, né? Ela fala assim: olha, meu irmão. Aí ela começa um processo de doutrinação. Não, porque eu sou de outro planeta, sou tal. Ele fala assim: não, meu irmão, você é um irmão encarnado aqui, você já teve família aqui. E mostra para ele a família dele, terrena. E ele se lembra, ele se vê encarnado na família terrena. E aí, nesse processo aí, ele começa a voltar à forma humana. Os pais dele estão ali. Pai, mãe deles, avô, está tudo ali. E ele volta à forma humana. Qual era a história? Era um irmão que desencarnou aficionado por essas coisas de ET, essas coisas todas. No plano espiritual, ele já estava sendo obsidiado por outros que gostavam dessas coisas de ET. No plano espiritual, eles tinham uma colônia, um tipo de um local que eles ficavam ali, e todos eles no mesmo formato, todos eles com a forma de ET. Então, tinha uma cidade. E ele fala: olha, tem um local lá onde todos estão comigo. Depois que ele voltou à forma humana, ele fala para a médium: tem um local lá onde todos estão como eu. Quando ele falou isso no trabalho mediúnico, é praxe nosso, que quando o espírito fala: olha, onde eu estou tem muitos espíritos escravizados como eu, onde eu estou tem muitos espíritos sofrendo como eu, é praxe nosso falar: então vamos buscar todos. Então vamos buscar todos. A gente faz uma oração pedindo amparo aos espíritos superiores e rogando por todos, e vamos buscar todos.
Então, num trabalho normalmente desse assim, onde tem vários escravizados, vários presos, tal, centenas de espíritos são socorridos num momento como esse. Então, o médium e o doutrinador se prepararam para ir buscar todos. Quando houve essa preparação, o mentor avisou o médium e avisou o doutrinador, que percebeu o aviso. Não façam isso. O único que estava preparado para ser ajudado nesse momento foi esse que deu comunicação. Os outros ainda não. Os outros ainda não. No momento certo, eles serão ajudados. Mas não é para tentar buscar os outros. Então, aí não foi feito esse trabalho. Mas existem muitos no plano espiritual que conservam essa forma. E se apresentam para muitos médiuns, e os médiuns acham que estão falando com seres extraterrestres. E, na verdade, são com espíritos que acreditam nessa forma. Ok? E aí eu descrevi isso que eu contei para vocês. A médium é a doutrinadora, o Espírito falando do nosso atraso, seja bem-vindo em nome de Jesus, Espírito deformado, cidade cheia de Espírito da mesma forma. No livro Bastidores da Mediunidade, ele conta um outro caso onde os Espíritos levavam as pessoas em desdobramento, como se fosse num passeio, numa nave, num disco voador, e na verdade era só para sugar as pessoas, tá bom? Era só, as pessoas que iam lá eram todas sugadas por esses irmãos aí. Aí a gente tem que voltar à propriedade da absorção, certo? Os espíritos podem ter essas formas por hipnose. Dragões, né, lobisomens, né? Nesse formato eles podem dar comunicação. Espíritos que acham que são anjos e eles plasmam asas para eles. Ok? Espíritos na forma de animal. A gente teve uma situação onde um espírito chega para dar comunicação e ele desce do cavalo dele. E ele fala que ele estava andando por todos os lugares atrás do filho dele. A gente sabe, e nós já estudamos isso daí, que no plano espiritual inferior você não tem animais. Então, quando você vê um espírito com um animal no plano espiritual inferior, ou é forma pensamento, que nós vamos estudar, ou são espírito humano. Então, o espírito chegou com um cavalo e dizendo que estava correndo atrás do filho dele. O que se descobriu? Que os espíritos que deram o cavalo para ele sair atrás tinham transformado o filho dele naquele cavalo. Ele procurava o filho dele e ele estava cavalgando no filho dele, que era o espírito que estava lá. Ok? Como nós sabíamos que não havia animais no plano espiritual inferior, nós sabíamos que aquele animal era, sem dúvida, um espírito humano. Quando se foi trabalhado com o animal, ele descobriu que era o filho dele, que ele cavalgava atrás do filho dele. Nesse livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos entender uma coisa muito interessante. O vampirismo espiritual, capítulo 15. Comentando as ocorrências da obsessão e do vampirismo no veículo psicossomático. Aqui que você tem, em verde aqui é um animal. Todos esses que estão em volta dele são parasitas. Eles se alimentam desse animal. Tá ok? É importante lembrar o fenômeno do parasitismo nos reinos inferiores da natureza. É muito importante a gente entender isso para a gente entender o que são o parasitismo no mundo espiritual. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, a Saculina carcine. Saculina carcine é essa coisa no caranguejo aqui, essa coisa branca. O que acontece com essa Saculina carcine? Ela, enquanto ela não acha o hospedeiro, ela tem boca, ela tem membros para se locomover e ela se alimenta normalmente atrás de comida. Quando ela consegue ficar num hospedeiro, o que acontece com essa saculina? Ela perde a boca e perde os braços. E ela se manta com o próprio estômago dela direto com a região de alimentação do caranguejo. E fica ali. E ali ela morre, mata o caranguejo ali, dependendo do caso. Que provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária.
O que acontece com os espíritos que também trabalham com parasita? São espíritos que têm braços, têm pernas, têm boca, tá ok? Quando ele entra para parasitar alguém, às vezes esse parasitismo dele, ele passa a ser alimentado pelo espírito do outro, através da absorção. E esse processo de parasitismo pode ser de tal forma um ódio, de tal forma ligado aos problemas das outras reencarnações, que o espírito perde o braço, o espírito perde a perna, e ele fica com uma massa sem forma, ligado ao outro perispírito, a que ele se alimenta. Então, você tem essas situações que o Filomeno de Miranda chama de espíritos amorfos. O que é um espírito amorfo? O espírito amorfo é um espírito sem forma. Por que ele perdeu a forma? Porque ele se alimenta, ele está se alimentando de outro perispírito. É muito comum isso. É muito comum. Não é incomum ver-se pessoas que vêm por tratamento, tal, essas coisas, e os médiuns videntes verem algo escuro envolvendo o espírito, mas algo escuro que não tem perna, não tem braço. É um outro espírito que perdeu que perdeu a perna e o braço pelo parasitismo, essa forma de obsessão. No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Dúvidas? Acho que tem algumas. Tem sim. São esses espíritos os responsáveis pelas aparições dos chamados fenômenos da ufologia? Olha, pode ser. Pode ser. Se você for prestar atenção em algumas obras do André Luiz, você vai ver no livro Obreiros da Vida Eterna a Casa Transitória Fabiano de Cristo. A Casa Transitória Fabiano de Cristo, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, é um disco voador. Agora, a ufologia não pertence ao ramo do espiritismo. Ok? É interessante a gente observar essas coisas e fazer a comparação. Mas a gente não se prende em ficar vendo aparições de disco voador tal, que vai sair do propósito. Mas se a gente quiser, quando começa a analisar algumas coisas, você percebe, por exemplo, eu conheço um casal onde ela é médium e ele não. Ela via um disco voador e ele não via. Estavam os dois um ao lado do outro. Então, na estrada, pararam o carro, ela mostrava para ele um disco voador e ele não via nada. Então, um via e o outro não via. Só que a ufologia, se a gente for pensar, ficar preocupado com a ufologia, a gente sai do nosso propósito. O nosso propósito é estudar o espiritismo. Mas tem, sim, ligações com isso daí. A gente, nesse livro que eu citei, Bastidores da Mediunidade, eles mostraram uma nave espacial e pegavam as pessoas em desdobramento e levavam para lá para dizer que era de uma raça, eram os escolhidos, essas coisas todas, enquanto vampirizavam as pessoas. Ok? Mais alguma questão? A Elianete pergunta, essa questão do parasitismo tem a ver com o ovoide? É o próprio. O Igor pergunta, a pessoa que está sofrendo parasitose apresenta distúrbios mentais? Normalmente, sim. Só isso. Gente, a gente está chegando aqui, faltam 5 para as 10, não dá para a gente avançar. Nós falamos de assuntos muito importantes em relação à mediunidade. Vale a pena a gente refletir bastante sobre isso daí. Até amanhã eu estou passando o questionário para vocês.
E essa imagem aqui que eu tenho do Cristo, eu gosto muito dela, porque Pedro, vendo Jesus andando sobre as águas, indo na direção do barco dele, pergunta: Senhor, faz com que eu também ande sobre as águas e vá até onde você está. E ele fala: venha. E Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas aí ele afunda. Quando ele afunda, ele começa a gritar e Jesus vai lá e o salva. De novo, né? O salva. E aí, quando Jesus o salva, ele pergunta para Pedro, né? Pedro, por que duvidaste? Quando a gente, às vezes, duvida do Cristo, a gente afunda. Mas, mesmo assim, ele vem nos socorrer e pergunta de novo: por que duvidaste? Não é? As aulas de hoje, a gente falando de perispírito, a gente falou muito de mediunidade, muito de detalhes da mediunidade que a gente precisa refletir. Isso se vê toda hora. Então, são pontos muito importantes. Precisa ser analisado. Tudo que nós falamos, nós dissemos da onde está a fonte. Esse cuidado nós estamos tendo, porque a gente entende que as pessoas têm que pesquisar. Então, tudo que nós falamos, nós dissemos onde está escrito. Então, os livros estão à disposição. Seria muito bom se aquele assunto que te perturbou mais, você pesquisasse melhor, aprofundasse. Nós também estamos à disposição. Tá bom? Antes da gente fazer a prece final, temos aí alguns minutos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Tá ok? E aí, ver vocês aqui. Quem quer colocar mais alguma questão? Agora sim eu estou conseguindo ver o bate-papo, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa, aproveitar esse tempo? Terminou? Ok? Já são 4 minutos para as 10, a gente não vai entrar na próxima propriedade. A gente fala disso na semana que vem. Alguém quer colocar mais alguma coisa? O Igor pergunta quando começa o curso Evolução em Dois Mundos. Não está programado, Igor. Não é esse curso aí que eu estou pensando em fazer, não. Mas vamos ver, quem sabe. Né? De material a gente já tem, já demos esse curso, né? No passado. Gente, alguma questão mais que vocês queiram colocar? Mais alguma coisa? Não, a gente vai caminhar para a oração final. Kátia, nenhuma pergunta mais aí, Kátia? Kátia? Não, então, uma boa noite para você, agradecendo pela aula. Kátia, queria te agradecer, viu? Boa Muito noite. obrigado, viu? Imagina, Costa. Quero ganhar bônus hora. Eu não estava realmente conseguindo ver o... Não sei por que eu não estava conseguindo Hora ver. extra. Pessoal, então vamos de forma bastante tranquila, bastante serena, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a esses espíritos superiores e pedindo a Deus, pedindo a Jesus por todos esses irmãos, por todo esse nosso planeta que passa por momentos de provação intensa, que todos nós pedimos para passarmos por isso. Todos nós pedimos e por isso estamos aqui. Pedimos para passar por isso. É uma grande oportunidade, uma abençoada oportunidade para a nossa evolução. Se soubermos passar sem reclamar, se soubermos agradecer por tudo que estamos recebendo, se pudermos compreender cada coisa que está acontecendo. Que as nossas preces sejam por todos os irmãos que estão desencarnando, todos os irmãos que estão nos hospitais, por todos os familiares que não compreendem a lei, que não compreendem a Deus, que não compreendem a Jesus, que não compreendem a misericórdia, mesmo nos momentos de dor. Que a nossa prece seja por todos. Pedimos, Senhor,
por todos os que sofrem nesse nosso planeta, por todos. Mas pedimos em especial e mais intensamente por todos que fazem sofrer, porque esses nossos irmãos são mais necessitados. Rogamos, Senhor, o vosso amparo, rogamos, Senhor, a vossa intuição, a inspiração. Pedimos, Senhor, nosso Deus, pedimos por Jesus. Pedimos pelos irmãos superiores que cuidam desse planeta, que cuidam das nossas casas espirituais, que cuidam desse povo. Pedimos por todos eles. Nós que sempre pedimos a eles, nesse momento queríamos pedir por eles. Que os ajude, que os ampare. E pedimos, Senhor, que eles possam receber, neste momento, toda a nossa gratidão. Toda a nossa gratidão. Pedimos, Senhor, que eles possam receber o nosso mais carinhoso abraço por tudo que lhes devemos. Senhor, que nossa última palavra neste momento desta oração seja muito obrigado. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite. Vão com Deus, que a gente se veja aí muito em breve. Obrigado por terem vindo. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, bom Tchau, tchau. descanso. Obrigado especial, hein, Cátia? Tchau, tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Imagina, gente. Costa. Tchau. Obrigada, Tchau, Costa. tchau. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, Silvana. Tchau, gente. Tchau. Por que não vai embora?